Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Nós queremos meditar aqui na palavra de Deus, que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, onde nós estaremos explanando um pouco da palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Noêmia Reis. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Glória a Deus. Nós vamos meditar um pouco na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro Daniele. Deus abençoe, minha irmã. Livro da segunda carta de Paulo, escrevendo para seu filho na fé, Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, é o texto pela qual nós estaremos usando para exprimir a palavra de Deus. Glória a Deus. Você que está nos assistindo, convide seus amigos do Face para que possam assistir a essa live, ouvir a palavra do nosso Deus. Segunda carta de Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, onde nós vamos estar ministrando a palavra de Deus. Lembrando a todos que amanhã, às 8h30 da manhã, estaremos ali em um clamor em prol da família. Então eu convido a todos vocês para poderem estar ali, para juntos intercedermos em prol da família. Glória a Deus. Também, depois do clamor pela família, nós estaremos estudando a palavra de Deus. Amanhã estaremos estudando a carta de Paulo, escrita para aquela região da Galácia. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Você que está nos assistindo, convide seus amigos, convide pessoas que estão aí adicionados no seu Face, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra vai dizer assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Olha só que interessante. Nós sabemos muito bem que o apóstolo Paulo, ele teve como base, como todos nós devemos ter, o próprio Senhor Jesus Cristo. E é interessante que o apóstolo Paulo, da mesma forma que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se preocupava muito com o aprendizado da palavra de Deus. Ele queria que as pessoas tivessem conhecimento da verdade. E o que mais me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ao entender o propósito de Deus para a sua vida, automaticamente constrangido pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se dispõe a propagar o evangelho. E é interessante que Timóteo foi um jovem obreiro formado pelo apóstolo Paulo, um amigo fiel, como muitos outros também foram, mas Paulo tinha um carinho muito grande por Timóteo. Você vê que quando Paulo está se despedindo na prisão em Roma, ele manda uma carta para Timóteo, pedindo para que Timóteo vá ter com ele depressa, que pudesse levar a capa que estava na casa de Policarpo, que pudesse levar os pergaminhos e todos os outros livros, para que ele pudesse estar perto de Timóteo.
Aí ele vai dizer para Timóteo essas palavras. Por que que ele vai dizer essas palavras? Porque ele está orientando o jovem pastor Timóteo a perseverar na doutrina correta, na sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Existia um carinho muito grande para o apóstolo Paulo com o seu discípulo, vamos dizer assim, Timóteo. E aí ele vai dizer para Timóteo que ele precisa permanecer firme naquilo que ele aprendeu. E aí ele vai dizer, olha, meu querido, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Ou seja, toda a palavra de Deus, quando ela é inspirada, transmitida por alguém que tem a graça, que tem a unção, que tem a sabedoria, que tem o entendimento, ela vai servir para alguma coisa. Ela vai fazer um efeito muito grande na vida das pessoas que estão ouvindo. E o apóstolo Paulo, preocupado com isso, ele vai dizer, meu filho, essa escritura, ela serve para ensinar. E aí eu vejo uma preocupação muito grande em que nós venhamos aprender a palavra de Deus. Eu vejo quando o livro de Provérbios vai dizer que nós devemos ensinar as crianças o caminho em que devem andar, para que quando eles estiverem um pouco mais velhos, eles podem até dar as tropeçadas, mas não vai se desviar, sempre vai estar no coração deles os ensinamentos. E quando nós aprendemos algo da parte de Deus, quando tem alguém para nos instruir, nós temos a certeza que nós vamos adquirir um conhecimento, e esse conhecimento vai fazer com que nós venhamos nos afastar muitas das vezes daquilo que não agrada a Deus. É interessante nós procurarmos crescer na graça, no conhecimento. É interessante nós crescermos cada vez mais. Nunca devemos desprezar o conhecimento. O livro de Provérbios vai dizer, ensina o sábio e ele será mais sábio. Nós devemos aproveitar cada oportunidade. Nós devemos aprender a tirar um tempo para estudar a palavra de Deus. Nós precisamos e necessitamos de estar sempre atento à palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a preocupação de Paulo para com aquele obreiro dele era muito intensa. Se você pegar toda a carta, da primeira carta até a segunda, você vai ver que Paulo está dando uma palavra de incentivo, de ânimo, está dando uma palavra para que Timóteo ele venha despertar cada vez mais o interesse em permanecer na palavra, nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. É interessante que quando Paulo diz que essa palavra ela é proveitosa, inspiradora, que essa palavra ela serve para poder ensinar, ou seja, nós aprendemos a viver, a passar por situações indelicadas, muitas das vezes, situações adversas, se nós tivermos o que? O alicerçamento da palavra de Deus. Há uma esperança para aqueles que acreditam nessa palavra. Há uma porta de escape para todos aqueles que procuram entender a palavra de Deus. Se você for ver no capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo, no versículo 3, ele vai dizer, olha meu filho, aquele que não se contenta com a sã, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo. Olha só que interessante. Nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitos. Olha só que coisa interessante. Se você não conhece, se você não tem entendimento da palavra a ponto de você querer criar um evangelho paralelo ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, Paulo está dizendo para Timóteo, nada sabe, não entende de nada, delira, não está batendo bem das ideias, porque nós devemos nos conformar com a sã palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nós entendemos porque ele diz que essa palavra, ela serve para isso, para nos ensinar. Ela serve para nos orientar. Eu costumo dizer que a Bíblia é a bússola do cristão. Se você estiver
totalmente alicerçado na palavra de Deus, se você estiver totalmente empenhado em cada dia se alimentar da palavra de Deus, essa palavra vai te conduzir por caminhos aonde você dificilmente tropeçará. É interessante que no Salmo 119, verso 105, se não me falha a memória, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, esta palavra nos ensina o caminho aonde nós devemos trilhar. E conforme esta palavra mesma, como o próprio escritor aos Hebreus vai dizer que ela é viva e eficaz, nos garante, nos dá certeza de que quando nós estamos alicerçados nela, ela vai servir para clarear o nosso caminho. Aí nós vamos entender que nós não vamos andar em trevas, porque o próprio Jesus, ele vai nos mostrar que nós somos a luz do mundo. E se nós somos a luz do mundo, é porque a palavra de Deus está clareando a minha e a sua vida. Aí eu vejo a preocupação de Paulo: Timóteo, toma cuidado. Está surgindo muitos falsos profetas, enganadores, falsos mestres. Abre a tua mente, olha, continua fazendo aquilo que de mim ouviste. É interessante. E eu louvo a Deus pela vida de alguns obreiros que eu tive aí na cidade de Cosmópolis. Entre eles tem um que me chama muita atenção, que até hoje eu faço questão de pedir a Deus em prol da vida dele. Muitas das vezes sabemos que as pessoas deixam no esquecimento, mas eu não consigo esquecer do presbítero José Galdino, irmão Galdino, um homem que tanto me ajudou, que tanto me ensinou, que tanto me orientou através da palavra, não só ele, como também o pastor Vigílio, como também a nossa irmã Vânia. E nós podemos ver que quando nós adquirimos conhecimento, e conhecimento se adquire muitas das vezes ouvindo quem tem e quem sabe. E eu começo a analisar o quanto hoje aqueles ensinamentos serviram para que hoje eu estivesse firme na presença do Senhor Jesus. Aí eu entendo, através até mesmo da minha vida, através mesmo do que eu tive aprendido com essas pessoas, eu entendo por que Paulo estava se preocupando com até então o jovem obreiro e dizer: olha, toma cuidado, anda pelos caminhos que eu te ensinei, porque essa palavra ela vai te ensinar, ela vai te dar direção, essa palavra ela vai te instruir. E aí vai dizer que ainda mais, além de ser proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, ela é uma palavra, como o salmista diz, é escudo, é bloqueio, é uma palavra que vai estar nos protegendo. E quando nós temos o conhecimento dessa palavra, nós temos o temor de Deus, porque nós temos a palavra de Deus no nosso coração. Aí nós entendemos o porquê que a Bíblia vai nos dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e ainda dá livramento. É gratificante nós procurarmos andar de acordo com a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque assim nós temos direcionamento para a nossa vida. Eu vejo tantas pessoas que andam sem direção, sem rumo, que estão procurando aí talvez um porto seguro, e mal sabem eles que o porto seguro de qualquer ser humano chama-se Jesus Cristo. Mas as pessoas, infelizmente, estão se deixando levar por fábulas, por contos, histórias de carochinhas, por certos tipos de movimentos nas igrejas. Estão substituindo as orações da igreja por movimentos, estão substituindo a palavra de Deus por encenações de peças. Meus queridos, a melhor coisa que tem é nós nos apegarmos à palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que eu vou entender na primeira carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz: aquele que não se conforma com a sã doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos entender que a Bíblia é a nossa fonte de inspiração, aonde nos leva até o conhecimento e até a presença de Deus. Sem o conhecimento da palavra, nós somos vulneráveis. Sem o conhecimento da palavra e a aplicação da palavra em nossas vidas, nós estamos sujeitos, muitas das vezes, a cair e ficar prostrado.
Porque quem vive mediante a palavra de Deus, a Bíblia vai nos dizer que ainda que o justo caia, ele não vai ficar prostrado. Por quê? A Bíblia não diz que você não está isento de cair. Não, a Bíblia vai dizer que você, ainda que caia, você não fica prostrado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está derramada no seu coração. E o temor à palavra do Senhor vai te fazer com que você sinta a necessidade de estar próximo do nosso Deus. É por isso que Paulo vai escrever para Timóteo. É por isso que Paulo vai dizer essas palavras. E quando ele fala isso, também vai nos dizer que além de todas essas coisas, a palavra é apta para nos corrigir. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas nos dias de hoje? É não gostar de correção. As pessoas, elas fogem daquilo que é regras. As pessoas, elas fogem daquilo que põe limites entre o certo e o errado. A maioria das pessoas se arrebentam porque não gosta de cumprir regras, de cumprir normas. E nós vivemos no meio de uma sociedade onde há normas. Algumas normas, muitas das vezes, são normas que não servem para nada, mas as normas que com o intuito de melhorar, de corrigir, de disciplinar, vai nos levar muito longe. Mas infelizmente as pessoas não gostam de serem disciplinados. E quando eu falo disciplinados, a palavra disciplinar não é você afastar a pessoa do convívio, não é você afastar, expulsar da igreja. Disciplinar nada mais é do que ensinar aquilo que você faz de errado. Você pega a pessoa, você disciplina. Eu começo a ver, e eu nunca concordei, eu vejo as pessoas quando tropeça, aí a igreja dá 1 ano, algumas igrejas dão 1 ano, dá não sei quantos anos. Meu amigo, a pessoa pode ficar 10 anos ali enganando, fingindo que se arrependeu. A Bíblia diz, e é bem clara, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu não estou dizendo que a pessoa tropeçou e você vai enfiando a pessoa para fazer as coisas dentro da igreja. Eu estou dizendo que você disciplina através da palavra, que a pessoa continua indo na casa de Deus, mas que Deus vai sondar o coração dessa pessoa. Quem somos nós para dizer ou julgar se a pessoa realmente está arrependida ou não? Quem somos nós para poder dizer se a pessoa está apta ou não a participar do corpo de Cristo? Mas a Bíblia nos diz que quando nós somos ensinados, quando nós somos corrigidos e temos o amor de Deus, dificilmente nós vamos andar por caminhos tortuosos. Existe a necessidade de se corrigir. Muitos não gostam de ser corrigido. E quando a pessoa não gosta de ser corrigido, você pode ver que a maioria dessas pessoas são pessoas orgulhosas, são pessoas egoístas, são pessoas que não têm nenhuma simplicidade. Porque aquele que é corrigido, aquele que aceita a correção, lá no livro de Provérbios vai dizer que essa pessoa é sábia. Porque a correção ela serve para nos colocar nos trilhos de uma linha reta onde nós andaremos com Cristo. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela confronta muitas das vezes o nosso gosto, as nossas vontades. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela não vai se moldar aos meus desejos, mas é eu que tenho que me adaptar e que tenho que procurar andar de acordo com a palavra de Deus. A correção não vai matar ninguém. Agora, Paulo diz que até para se admoestar, até para corrigir, tem que ser com mansidão. Às vezes a gente vê uns obreiros mal-humorados, moribundo, carrancudo, que quer orientar as pessoas xingando as pessoas, quer orientar as pessoas como se fosse um ditador. Não, meu querido, mansidão. Você não precisa fazer a sua cara de mal, de delegado, para colocar respeito em ninguém. A forma com que você fala e aplica a palavra de Deus, a própria palavra, ela tem poder para fazer um efeito onde vai mudar o coração da pessoa. O problema é que nós não gostamos da palavra. E eu sempre falo, o problema é que nós brasileiros gostamos muito de ficar vendo figurinha. Seja qual for o livro que você vai ver, que você vai ler, gosta de ver as fotos, mas não gosta de ler o conteúdo. Tem muitas pessoas que simplesmente pegam a palavra de Deus e fica pegando versículos que lhe agrada. Versículos, tem pessoas tem crente aí de 30 anos que nunca leu a Bíblia toda. Tem crentes aí que se dizem cristão, que nunca leu o Novo Testamento. Sabe por quê?
porque leva um papel, uma caneta, aliás, nem leva papel e caneta, leva uma caneta e fica rabiscando a Bíblia. A pessoa fala um versículo ali e aquele versículo para ela é bom, porque as pessoas só gostam de pegar aquilo que lhe agrada e aí começa a rabiscar a Bíblia. Há uma preocupação muito grande. Normalmente essas pessoas não lêem Bíblia. Essas pessoas não gostam. Às vezes nós temos que entender, nós crescemos ouvindo que o não é uma palavra negativa. E nem sempre o não é uma palavra negativa. O não, muitas das vezes, é uma palavra de proteção. O não, muitas das vezes, é uma palavra preventiva, onde vai te afastar de coisas piores. E muitas das vezes, quando Deus nos dá um não, nós ficamos bicudo, aborrecido. Quando muitas das vezes o pastor está ensinando e dá um não, a pessoa acha que está sendo excluída, que não serve, quer se afastar da igreja. Meus queridos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela foi deixada como uma forma de disciplina para aqueles que querem servir a Deus. Se você entrar no quartel, existem normas e disciplina para você seguir. Se você entrar em uma empresa, existem normas e disciplina para você acatar. Só que quando chega na parte espiritual, na casa de Deus, nós achamos que a casa de Deus é a casa de Mãe Joana. Todo mundo quer fazer o que quer, mas tem regras e tem disciplinas. E se não se enquadrar nessas regras, nessas disciplinas, meu amigo, não vai a lugar nenhum, só vai se arrebentar. E a Bíblia vai nos dizer, Paulo vai dizer, olha Timóteo, essa palavra ela é boa para corrigir, meu amigo. Aplica na tua vida, aplica na vida das pessoas, segue este caminho que tu serás feliz. E aí Paulo vai dizer, olha, tem um povo aí que é mau conduta, meu filho, se afasta desses tais. Hoje em dia, se você pedir para alguém se afastar de determinada pessoa, está falando que você está excluindo, que você está fazendo acepção, que você está marginalizando a pessoa. Meus queridos, tem um ditado que é bem incoerente. Diga-me com quem tu andas, direis quem tu és. Nós temos que tomar cuidado. Eu costumo dizer que nós devemos, muitas das vezes, falar até com a cidade inteira, mas andar com poucos. Porque falar, você vai falar, vai cumprimentar. Agora andar é com pessoas que vai te ajudar a se levantar na vida. É andar com pessoas que vai te dar palavras onde você vai ser instruído. É andar com pessoas que muitas das vezes quando lhe corrige ou lhe ensina alguma coisa você não gosta, mas você vê o resultado lá na frente. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela foi deixada para pegar aquilo que é torto, que é escabroso e deixar de forma correta. E aí nós vamos entender que além de nos corrigir, Paulo vai dizer para Timóteo que também ela serve para instruir em justiça. O que mais a gente vê dentro da casa de Deus é injustiça. Por que nós vemos injustiça? A gente vê grupinhos, panelinhas, a gente vê pessoas... Eu costumo dizer que a desgraça de alguns obreiros, sabe qual que é, irmãos? É porque muitas das vezes a mulher dele pode tudo, os filhos pode tudo, ele não toma nenhum conhecimento, ele não disciplina, ele não ensina, mas se o irmão ou o filho do irmão fizer alguma coisa, aí juntam uma cúpula para tentar arrebentar, destruir, para tentar, fazem um verdadeiro tribunal e querem condenar a pessoa, mas a família dele vive de forma pior do que a família de Eli. E muitas das vezes o que arrebenta muitos obreiros são essas situações. Hoje em dia o povo está mais instruído. Ainda que não goste de ler muito, mas a internet facilita. Nós vemos que as pessoas estão cada vez mais procurando, muitas das vezes, aprender. Embora alguns queiram aprender só aquilo que lhe interessa. Mas nós devemos tomar cuidado. Porque quando Paulo diz que esta palavra serve para instruir em justiça, meu querido, está dizendo que o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu irmão. O que não serve para minha família, não serve para a família do meu irmão. E muitas das vezes nós vemos as pessoas fazerem isso. Não serve para mim, mas toma fulano, que para você vai servir. Isso não é justiça, isso é injustiça. Nós temos que aprender a medir com o mesmo peso, tanto um como o outro. Eu costumo dizer na igreja que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Às vezes nós queremos amaciar de um lado
e queremos arrebentar do outro. Isso não é justiça. E nós fomos chamados para praticar a justiça de Deus na face da terra. De que maneira? Através da palavra do Senhor Jesus. Através dos ensinamentos do Senhor Jesus. Meus queridos, não existe nenhuma outra fonte de inspiração que não seja a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas podem procurar o que for. Você vai ver que Confúcio falou que estava buscando paz, que estava buscando isso, buscando aquilo, não encontrou. Buda diz que morreu em busca da verdade, não encontrou. As pessoas querem satisfazer as suas necessidades, as suas vontades, mas não encontram soluções. Enquanto nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele falou, eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. E ainda diz mais, ninguém, nenhum, vai ao Pai se não passar pelo meu crivo. Se não estiver dentro do crivo de Deus, você não vai a lugar nenhum. Se você não estiver dentro daquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou nas Escrituras, não vai a lugar nenhum. É tempo de nós entendermos, ou nós nos adequamos e seguimos a palavra de Deus, ou em vão é ficar com a Bíblia debaixo do braço. Em vão é viver dentro da igreja, fazendo parte de departamento, assentado no púlpito, na porta, seja lá onde for. Se não estiver dentro da palavra de Deus, de nada adianta. É tempo de nós despertarmos, é tempo de nós acordarmos, porque a trombeta a qualquer momento vai soar. A qualquer momento esse céu vai se romper. A qualquer momento o Senhor Jesus vai aparecer nas nuvens com os arcanjos, com os anjos, e vai ser tocada a trombeta de Deus. E aquele que estiver com os seus ouvidos espirituais sujo com os prazeres do mundo, vai ficar. E aí vai ter que passar pela grande tribulação. Mas essa palavra está nos corrigindo. Essa palavra a cada dia nos confronta a nos aproximarmos mais do Senhor Jesus. Não podemos, muitas das vezes, quando ouvimos ela e está batendo doído nas nossas costas, querer jogar para o nosso irmão. Se está doendo em você, é para você se consertar. Se está doendo em mim, é para mim me consertar. Porque a alegria de Deus é que nós sejamos salvos. A Bíblia diz que a vontade dele é que todos se salvem. Agora, será que é a sua vontade ser salvo? Será que é a sua vontade? A vontade de Jesus era que os 12 apóstolos se salvassem, mas a vontade de Judas não era ser salvo. Ainda que depois, movido pelo remorso, tenha se arrependido, como eu sempre falo, se arrependeu, mas procurou a pessoa errada. Ele foi procurar os soldados para devolver as moedas. E o soldado deu uma resposta que ali terminou de matar Judas. Que temos nós contigo, se traíste sangue inocente. Não era mais fácil ele devolver ou jogar as moedas fora, ir até os pés do Senhor Jesus e clamar por misericórdia? Ainda que ele pagasse um alto preço, ainda que ele passasse por situações difíceis, meus queridos, nós temos que entender que a melhor pessoa que pode nos ajudar, ainda que muitas das vezes erramos contra ele, é o Senhor Jesus Cristo. Quando o salmista diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, mas que ele preferia cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens, porque Deus certamente usaria de misericórdia para com ele, mas os homens não. Basta ele falar alguma coisa, os homens já querem matar. Basta ele olhar para alguém, as pessoas já queriam declarar guerra, porque os homens não têm misericórdia. O ser humano, ele tende a julgar. O ser humano, ele tende a ver você cair e não ajudar, mas Deus, ele usa de misericórdia. O melhor caminho é se prostrar diante do Senhor Jesus. O melhor caminho é você aprender e aplicar a palavra de Deus na sua vida. Não podemos achar que nós podemos dizer que serve a Deus, mas queremos andar de qualquer maneira. Nós falamos que somos discípulos de Jesus, mas não obedecemos Jesus como discípulo. Nós falamos que somos servos do Senhor Jesus, mas nós não obedecemos Ele como servo. E quando nós declaramos que Ele é Senhor, nós estamos dizendo que Ele é dono, não só da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito, mas de tudo. Então, quando nós aceitamos Ele como Senhor, nós devemos obedecer-lhe como servo e como Ele, nosso Senhor. Meus queridos, não tem outra escapatória. Esse evangelho aí mesclado, esse evangelho aí misturado,
Esse evangelho aí de facilidade que andam pregando, isso aí é ilusão. Isso aí são ilusões temporárias que vai iludindo o homem, vai enganando o homem. Porque a palavra de Deus, ela confronta tudo que vem do mundo. E se você está vivendo a palavra de Deus, se você está sendo inspirado pela palavra de Deus, o mundo vai te odiar. As pessoas vão te criticar. As pessoas vão querer arrumar motivos para fazer chacota de você. Meu amado, servir a Deus é andar na contramão do mundo. Servir a Deus não é fazer igual muitos estão fazendo aí, não. Se veste de chapolim colorado, se veste disso e daquilo. Aí começa a querer imitar o mundo. E a Bíblia vai dizer, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aqueles que amam o mundo, o amor de Deus não está nele. E aí vai ouvir mais. Não sabeis vós que a amizade com o mundo faz com que você seja inimigo de Deus? Amados, foge do meio dele. Sai do meio dele, povo meu. É o que a Bíblia diz. Sai do meio dele. Pega a palavra de Deus. Aplique na sua vida, no seu coração. Faça com que a palavra de Deus ela permaneça na sua vida. Quando Salomão, quando o escritor ao provérbio vai dizer que nós devemos escrever na tábua do nosso coração, ele está dizendo, planta no seu coração e não deixa sair mais, porque é ela que vai te dar vida. É ela que vai te dar vida eterna. Meus amados, Paulo instruindo a Timóteo, estava falando para Timóteo que não existe nenhuma outra forma de ter comunhão com Deus que não seja sendo alimentado pela palavra. A Bíblia vai nos dizer que certa vez os discípulos olharam para Jesus, depois de Jesus dar um sermão que não agradou a muitos. A Bíblia diz que depois de Jesus falar algumas coisas que eles não queriam ouvir, a Bíblia diz que Jesus pergunta para os seus discípulos, com aqueles que saíram de perto dele, vocês não querem acompanhar eles? Eles estão achando duro o sermão que eu estou falando. Eles estão achando que eu estou batendo neles, que está doendo demais. Eles estão dizendo que quem pode suportar isso? Jesus olha para os seus discípulos e diz, e vós não querem acompanhar eles? E um deles olha e diz, para onde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Para onde que você quer ir? Para a balada? É só Jesus que tem vida eterna. Para o homossexualismo? É só Jesus que tem vida eterna. Para o adultério? É só Jesus que tem vida eterna. Para a mentira? Para a bebedice? Para a prostituição? É só Jesus que tem vida eterna, meu querido. Essas coisas podem alegrar a sua carne momentaneamente, mas o espírito vai continuar abatido. A alma vai continuar triste. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos cada vez mais nos alicerçar nos caminhos do Senhor. Livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, verso 5. O próprio Jesus vai dizer, sem mim, nada podeis fazer. As pessoas ignoram a palavra de Deus. Crentes velhos que não gostam de escola dominical, não gostam de culto de ensinamento, não gostam de ler a Bíblia. Quando nós não gostamos disso, nós rejeitamos o próprio Deus. Porque lá no livro de Gênesis vai dizer que no princípio era o verbo. E lá no primeiro capítulo de João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo? O que é verbo? Verbo é palavra. Quem que é a palavra? Jesus Cristo. Quem que se fez homem, se fez carne e habitou em nós? A palavra através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você não gosta de ensinamento, quando você não gosta de ler a Bíblia, quando você não gosta de ir nos cultos, onde tem as palestras para que você aprenda, você está rejeitando o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos a cada dia entender que sem a palavra de Deus nós não somos nada, que a própria palavra de Deus é o próprio Deus. Meus queridos, amar a disciplina é amar os conselhos de Deus.
Aplicar a disciplina na sua vida é aplicar o próprio Deus, o conhecimento na sua própria vida. Nós precisamos a cada dia nos alicerçar na palavra. De sorte que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Nós precisamos a cada dia entender que sem a palavra de Deus, sem o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos simplesmente sacos vazios, folha seca, que vai aonde o vento levar. Nós precisamos encher a nossa alma da glória de Deus. E essa glória só vem através da palavra de Deus. Não se afaste, não se aparte da Bíblia. Não deixe de estudar a palavra de Deus. Não deixe de frequentar a escola dominical. Não deixe de ir aos cultos de ensinamento. E o que mais nos entristece nos dias de hoje é que quando tem as campanhas onde vem fulano de tal que revela até RG, onde vem pessoa que fala isso, fala aquilo, as igrejas lotam, mas no culto de ensinamento não tem ninguém. E Deus está entristecido com essa situação, porque estão dando mais valor a movimentos e a voz do homem do que o próprio ensinamento da palavra dele. Desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo quer te esclarecer. Não há tempo de ficarmos cocheando em dois pensamentos. Nós precisamos cada vez mais entender que pela palavra de Deus nós somos transformados. Transformação é pela palavra. Alimento da alma é pela palavra. Mudanças de vida é pela palavra. Tem pessoas que até hoje não mudou o seu temperamento, porque não gosta de ouvir a palavra. Todos sabem que o ser humano ele é dotado por 4 temperamentos. Nenhum de nós vamos ter os 4. Cada um tem o seu. Porém, são temperamentos que muitas das vezes nos fazem com que nós sejamos ruins. Mas quando nós estamos alicerçados na palavra, nós controlamos os nossos temperamentos pelo Espírito Santo de Deus. Temperamentos transformados pela palavra. É por isso que Paulo está dizendo para Timóteo. E Paulo, mais do que ninguém, com tanta propriedade e experiência para falar isso. Se você for pegar a história dele, ainda como Saulo, você vê que era um homem que não tinha piedade. Mas depois que conheceu a palavra, ele passou até a padecer por amor da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te aconselho que você aprenda, ame e busque cada vez mais estudar a palavra de Deus. Nós arrumamos momentos e tempo para tudo, menos para estudar a palavra de Deus. Às vezes no domingo nós temos a alpachorra de ir em feirões, em isso e aquilo, na breganha, mas não temos coragem de ir para a escola dominical para aprender a palavra de Deus. E ainda tem coragem de abrir a boca e dizer que não tem tempo. Não ter tempo para a palavra de Deus é perder tempo para adquirir conhecimento, para entrar na eternidade com Deus. Busque o conhecimento. Busque aprender a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outra forma de você se aproximar de Deus que não seja através da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode correr para onde for, você pode fazer o que for. Meus queridos, a palavra é a única forma de nos encontrarmos com Deus. E para nós finalizarmos, você vai ver que Paulo diz que essa palavra serve para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Talvez você esteja pensando aí agora, mas quem que é perfeito? As pessoas confundem o significado da palavra perfeito.
Meus queridos, ser perfeito não é que você não vai ser sem pecado. O único sem pecado é Jesus. Mas essa palavra perfeição, ela fala de aprimoramento, de mudança, de transformação. Quando Deus ele fala para Abraão, Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. Deus não estava dizendo que Abraão não tinha pecado. Ele estava dizendo, Abraão, procura cada dia melhorar na minha presença. Procura cada dia mudar na minha presença. Quando Paulo vai dizer isso, ele está dizendo que nós temos que aprender a ser perfeito, ou seja, a ser transformado, a cada dia mudar, a cada dia ter aquela gana, aquela vontade de melhorar diante de Deus. Paulo está dizendo que nós, quando procuramos ser perfeito, nós procuramos cada dia, nós não nos contentamos em acordar de um dia para o outro e ser a mesma pessoa. Nós queremos cada dia melhorar. Para quê? Para aplicar a boa obra. Você tem procurado melhorar na presença de Deus? Você tem procurado ser melhor do que o que você foi ontem? É isso que é perfeição. É isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia faz com que nós deixemos de viver por nós mesmos para viver por Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos que estão me assistindo. Que você possa pegar essa palavra, aplicar no seu coração e procurar cada dia melhorar na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus continue nos dando sabedoria, nos dando graça para continuarmos na presença dele. Quero agradecer a Noêmia Reis, Daniele Malizes Anscas. Quero agradecer também a Eliselma Demolde, Sara Penha, minha prima, Neuza Amaral, Marta, Patrícia Candeia. Quero Vanilto da Silva Pereira, David Quecone, esse aí é o meu cabeleireiro, o melhor da região aqui. Melhor que nós temos aqui no bairro do São Gonçalo. Um menino abençoado, gente boa. Um abraço, David. Deus abençoe sua vida. Nosso irmão pastor João Rodrigues Pereira. Ei, João, quanto tempo, hein? Quanto tempo. Deus abençoe sua vida, a vida da sua família. Joselma Paiva, ali de Curitiba, irmã do William Paiva. Deus abençoe sua vida, minha irmã. A Márcia Mendonça, Cleudete Teodoro, minha cunhada, Deus abençoe. Também Marcos Alves, Deus abençoe sua vida, irmão Dito Santos, esse também é o nosso amigo aqui da cidade de Taubaté, amigão nosso, Deus abençoe sua vida. Também a Tanielso Carvalho, Deus abençoe sua vida, irmão Taniel. A nossa irmã Valquíria Valdoces, essa mulher faz um bolo abençoado. Que Deus abençoe sua vida. Nossa vizinha aqui, a Jana Carla, amiga nossa também ali. Deus abençoe sua vida e da sua família, Jana. Também o Adelso Cunha, membro da nossa igreja, Deus abençoe. Também o André Alves, nosso amigo, Deus abençoe. Também nós temos aqui o nosso presbítero, dirigente da nossa igreja ali na praia de Arembepe, em Camaçari, Bahia. Deus abençoe a você e a sua família, presbítero Ivo. Deus abençoe a todos aí. Também a Jeane Reis Almeida, minha prima, Deus abençoe. Maria de Lourdes Bezerra Lira, Deus abençoe Maria de Lourdes. Forte abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Que o amor de Deus possa estar derramado em vossos corações. Fiquem na paz. Um forte abraço a todos, em nome de Jesus.